Boa noite, meus amigos, minhas amigas do canal. É com muita tristeza, infelizmente, que a gente vem fazer essa live em respeito a tudo que acontece agora em Manaus, a situação trágica, caótica e que é muito enervante porque ela é totalmente prevenível. Então a gente vem aqui com muito pesar no coração, a gente vem com todo o respeito, colocando todos os nossos pensamentos lá em Manaus, e por isso a gente já diz para vocês, caso alguém se sinta desconfortável em estar aqui numa situação como essa, pode ir lá dirigir sua atenção para Manaus, esse vídeo vai ficar gravado aqui. Essas masterclasses, né, elas fazem parte de um projeto meu e do Paulo, em que a gente está oferecendo um curso, e a ideia dessas aulas breves é apenas ilustrar para vocês o que a gente pretende analisar, mas a gente também quer fazer isso com maior respeito pela situação que está acontecendo no país. Então a gente vai tentar ser bastante breve na análise, para a gente também não distrair muito do que está acontecendo, porém, por outro lado, a gente entende que a gente precisa continuar estudando, a gente precisa continuar, né, se equipando com novos conceitos, com novas métricas de análise da realidade, para que a gente possa, no futuro, não voltar a esse ponto onde a gente está. Porque, acredite, isso também tem a ver com a situação econômica que o país vive já há pelo menos 30 anos, né, de perda dessa capacidade de resposta industrial, como a gente está vendo aqui, né? A gente vê uma série de falhas na nossa estrutura produtiva que poderiam amainar tremendamente a situação que a gente está vivendo, e aí esse governo acaba agravando aquilo que já é difícil, né, aumentando a descoordenação. Então, com isso, eu dou as boas-vindas a todos e todas que estão nos assistindo, e ao meu querido Paulo Gala aqui também, e o tema de hoje é: por que o Brasil é tão desigual? E acreditem, essa situação de Manaus não é totalmente desligada e desconectada disso que a gente vai falar aqui. Por isso, a gente fala desse tema, porque é um tema da maior importância, né, principalmente para a economia brasileira, e mais fundamentalmente para o futuro da economia brasileira, para o futuro daquilo que a gente entende ser a razão de ser, que são as pessoas. A economia só serve para o sustento das pessoas. A partir do momento que ela perde essa dimensão e ela deixa, né, de olhar para o sustento de médio e longo prazo da sociedade, a economia começa a se tornar disfuncional. E esse é o nosso papel, é tentar tornar, na medida do possível, a análise econômica funcional ao bem-estar coletivo. Paulo, seja muito bem-vindo, boa noite. Vamos Tudo então bom? dar aqui, né, esse pontapé inicial na nossa análise. E eu começo, então, colocando a pergunta bem simples de responder, né, Paulo? Por que o Brasil é tão desigual? Você tem 4 horas e meia para responder isso. Boa noite, André. Boa noite a todos. Realmente a minha sensação, mais do que tudo agora, é de revolta, porque o que está acontecendo lá em Manaus é fruto de ignorância, né? Não é fruto de falta de capacidade potencial, né? O Brasil é uma economia que tem plena capacidade de socorrer todo mundo lá em Manaus, a gente tem recursos de sobra, na verdade, perto de outros países do mundo, pobres e emergentes. O Brasil, ele é uma potência, nada disso precisaria estar acontecendo. O que está acontecendo é único e exclusivamente fruto de incompetência e de ignorância, né? O país foi tomado por incompetência e por ignorância, e isso, além de entristecer muito, dá muita raiva, né? A gente poderia dar vários exemplos aqui, mas, por exemplo, em São Paulo, rapidamente a gente conseguiu mobilizar empresas para fazer os ventiladores pulmonares que a gente não conseguia. A gente até mesmo desenvolveu um avião aqui, que é esse KC-390, que poderia ser mobilizado rapidamente pela Embraer para transportar os doentes para cá que precisam, para transportar equipamentos para lá. Ou seja, com isso eu só quero dizer que o Brasil tem potencialidade de sobra para lidar com tudo que está acontecendo, né? Mas o problema do país hoje realmente é um problema mental, né? Um problema de negacionismo, de ignorância, que é uma tristeza, porque a gente que defende a racionalidade, né? Enfim, especialmente no sentido social, né? De levar uma vida melhor para todo mundo, de melhorar as condições sociais, e a gente enxerga claramente, né, André, que o potencial está à mão, os mecanismos estão à mão, a gente tem tudo para fazer muito mais, só que a gente não faz por conta de bloqueios mentais, né? Então isso, ao mesmo tempo, entristece muito, né? E nos revolta, né? Porque a gente, como pensador dessa situação,
o que mais dá raiva é justamente a ignorância, né? A gente tá parado pela ignorância. A ignorância governa o Brasil hoje. A ignorância é o que reina no Brasil, né? E a ignorância mata mais do que as questões materiais, né? No limite é isso, né? Enfim, então a gente vai falar um pouco hoje sobre desigualdade. A gente até pensou em cancelar essa live, mas o tema de desigualdade também realmente é um tema muito importante, né? Eu acho que, apesar de ser um momento grave, né, eu acho que são coisas que vale a pena a gente discutir e continuar essa batalha aí até para as pessoas entenderem mais, né, das questões Exato. econômicas e tal. Então eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente explorar, né? E eu tinha separado algumas coisas para a gente falar. Eu queria começar pela ideia dos vícios privados e benefícios públicos, né, que é uma ideia meio que pilar até da economia, dos economistas, que está presente lá no Adam Smith, mas, a rigor, essa frase foi usada antes até. Não sei se foi por algum daqueles filósofos ali pré-smithianos, dos franceses, não sei se foi o Diderot, enfim, essa ideia... Mandeville, exato, acho que era na Fábula das Abelhas até, né? Isso. Que é aquela ideia de que de vícios privados podem decorrer benefícios públicos, né? Uma visão bem liberal do mundo é exatamente isso que você acredita, que dos vícios privados, sendo, obviamente, o mais famoso e o mais importante deles, a ganância, que a partir desses vícios privados a gente vai atingir benefícios públicos, né, dos vícios privados. O exemplo fundamental do Smith é a benevolência do padeiro, né? Não é da benevolência do padeiro que a gente tem o pão, né? O padeiro faz o pão porque ele é ganancioso e ele quer ganhar dinheiro ao fazer pão, e ele faz um pão muito bom, o mais barato possível, porque ele quer vender muito pão, e de melhor qualidade possível, porque ele quer vender muito pão para ganhar dinheiro, e, portanto, o pão bom resulta do vício privado, né, que é a ganância, que é querer ganhar dinheiro. E é evidente que esse é um lado econômico importante, e esse é um lado humano importante, né? A gente não pode esquecer que os seres humanos são gananciosos, são greedy, né? Tem esses vícios. Agora, achar que a partir daí tudo se resolverá, ou seja, que os problemas sociais serão resolvidos a partir dos vícios privados, vamos dizer assim, de uma inocência, para não dizer de uma ignorância total. Nem o próprio Smith acreditava nisso, tanto é que ele tem um grande livro, que é a Teoria dos Sentimentos Morais, em que ele argumenta, assim, longas e várias páginas sobre a importância de questões outras que não as questões econômicas, né? Então esse é um primeiro ponto que eu queria destacar aqui para a gente começar essa discussão, André. A ideia de que o sistema de mercado produz resultados justos é uma idiotice completa, né? O sistema de mercado pode produzir resultados eficientes, no sentido de custo-benefício, de fazer coisas ao menor preço possível, de fazer coisas que as pessoas querem, pode produzir inovações fantásticas, pode produzir coisas com muita escala e, portanto, com custo bem menor, né? O mecanismo de mercado tem várias virtudes, né? Agora, certamente, uma das virtudes dele não é produzir igualdade, não é produzir justiça social, não é produzir saúde para quem precisa, não é produzir educação para quem precisa, não é produzir oportunidade econômica para quem precisa. Nisso, obviamente, que na nossa visão, né, o mercado erra, mas erra de maneira retumbante, né? Então, a partir daí se faz necessário, obviamente, a presença do Estado, que vai zelar pelo bem comum e que vai fornecer e que vai fazer as coisas que o mercado não faz, né? Então, eu começaria com esse pontapé inicial para te provocar, André. Queria ver como você reage. Vamos relembrar que o Marx ele dizia que o problema do capitalismo, apesar da sua grande virtude tecnológica de gerar muita produção e uma expansão da capacidade, né, de domar a natureza para os nossos propósitos, ele tinha um vício, que era o excesso, né, de acumulação e de concentração de riqueza na mão de poucos. Então esse é um problema que, evidentemente, na fase de expansão do capital, quando você está trazendo um monte de gente, né, de condições muito precárias de vida, elas estão melhorando, ainda que as condições nas cidades fossem horrendas, elas ainda tinham um resultado, né, de renda melhor, com condições materiais um pouco melhores, mas rapidamente isso se mostrou limitado. Aí vem as revoluções do meados do século XIX e mostra, olha, o capital está acumulando demais, está na hora de repartir um pouco.
E depois, no pós-guerra, volta novamente essa situação em que o Estado tem que entrar para repartir um pouco os frutos, exatamente porque existe essa tendência a concentrar. E é algo que, né, Paulo, eu e você, a gente vem analisando com bastante afinco, que é essa ideia de que, para você produzir coisas que têm valor, inevitavelmente, essas coisas vão levar a retornos crescentes de escala. Ou seja, quanto mais você produz, menor é o seu custo. E isso leva, inevitavelmente, à concentração. E a concentração está associada também à concentração de riqueza na mão de poucos. Isso faz parte da dinâmica do capitalismo. A questão é como que a gente reparte isso. Uma maneira muito direta de repartir isso é criar bons empregos. E a literatura mais recente, e eu falo isso sempre, né, Paulo? A gente fala da literatura, porque senão dá a impressão que a gente está tirando isso da nossa cabeça. Né? Não, a gente está lendo só cada um de nós há 20 anos. A gente passa toda semana lendo isso. Né? Então, teria que ser muito criativo, né? Teria que ser. Mas a gente está lendo, né, essa literatura e a gente não lê apenas aquilo que a gente gosta, tá, gente? A gente lê principalmente as pessoas, os autores, que muitas vezes a gente tende a discordar deles como visão de mundo. Mas mesmo estes autores estão dizendo que o mercado não produz bons empregos na quantidade necessária para garantir um bom nível de subsistência, de vida, né? Não subsistência, mas um bom nível de vida para as pessoas. Então é necessário haver uma coordenação por parte do Estado para direcionar o mercado nessa categoria de produção de bons empregos. E por que produzir emprego de qualidade é bom? Basicamente porque a pessoa consegue cuidar da sua própria vida. Ela não vai precisar depender de auxílio, de transferências do mercado, do Estado e assim por diante. Logo, o que a gente está falando, né, muitas vezes as pessoas acham que a gente está falando de indústria, a gente está falando só do maquinário, da tecnologia, que isso não tem a ver com a vida das pessoas. Mas, na verdade, o foco último nosso é a vida das pessoas, elas terem uma condição de emprego muito boa. E, nesse sentido, a gente sempre discute a questão do conhecimento, e hoje, Paulo, conta pra gente uma notícia, né? Porque a gente sempre fala que o engenheiro virou Uber. E hoje, com a saída da Ford, né, com a decisão, a gente recebeu uma notícia sobre o pessoal que trabalhava no chão de fábrica, e eles agora, desempregados, estão tendo que fazer o quê? Você lembra, Paulo? Isso é triste, né? Estão consertando o guarda-chuva. Né? Consertando o guarda-chuva. Toda a capacidade técnica de engenharia que a gente tem no ABC, o ABC é um belo exemplo dessa tristeza brasileira, da desindustrialização e do aumento da desigualdade. A gente fala de indústria, mas na verdade, por trás dessa ideia da indústria tem a desigualdade, porque é a indústria que gera os bons empregos e a sofisticação produtiva, ou seja, a industrialização rumo a produtos mais complexos, que é capaz de gerar os bons empregos de verdade, a engenharia de ponta. Então a gente tem visto lá na região do ABC uma destruição completa do setor manufatureiro, especialmente ligado ao automotivo, mas não só isso, e os empregos estão desaparecendo. As pessoas que tinham aquelas habilidades não tem mais como usar aquelas habilidades. Então tem um caso esse triste aí de uma reportagem acho que era do UOL até, quer dizer, triste, melhor do que a pessoa estar desempregada, mas ela vai usar a habilidade dela para consertar coisas, né? Consertar quinquilharias e guarda-chuva. É muito o que a gente fala do engenheiro que virou Uber, né? Aliás, é impressionante que eu tenho recebido, André, de pessoas que me escrevem lá no nosso grupo de conteúdo lá da sala de economia, que são motoristas de Uber, que são engenheiros que viraram motoristas de Uber. No meu canal também, tem muita gente me escrevendo, quer dizer, é uma situação triste, porque aí bate na questão da oportunidade que a gente está falando. Não adianta você estudar, fazer engenharia, investir no que a gente chama de capital humano, se qualificar, e aí você chega no mercado de trabalho, não existe oportunidade, não existe estrutura produtiva capaz de te oferecer um emprego. Então, das duas, uma, ou você vai sair do país, que é o tal do brain drain, né, a fuga de cérebros, ou você vai acabar se dignando a fazer atividades mais simples e mais simplistas, que não demandam o conhecimento que você acumulou e que vão te pagar muito menos. Então, a desigualdade aparece também nessa esfera, né? Inclusive, Paulo, eu vou te dizer, não sei se você sabe disso, agora momento revelação, hein, pessoal? Eu decidi procurar o Paulo para a gente escrever o livro depois do 5º engenheiro que virou Uber, que eu encontrei.
Quando eu dei o quinto, eu falei, não, isso é um sinal. Né? Eu não sou um economista que acredita em destino, pegando uma das brincadeiras do Paulo com os economistas liberais. Mas quando eu falei, não, mas ele tem algo realmente aqui, não é uma amostra estatística muito ampla, mas eu falei, não, a gente precisa realmente, né, organizar essas ideias para a gente entender o que está por vir. Tem um outro ponto que eu queria salientar com quem está nos assistindo, que tem a ver agora exclusivamente com a questão da pandemia, e como a pandemia revelou, né, a fragilidade do mercado de trabalho, num momento em que você suprime a atividade econômica, principalmente de economias, ou maduras como a americana, ou aquelas que amadureceram precocemente, como a brasileira, que já está com as dores do reumatismo, né? É um amadurecimento, um envelhecimento precoce, que é a dependência do setor de serviços. Então, o FMI fez um trabalho em que ele mostra a particularidade em termos de renda e de densidade de conhecimento com diferentes categorias. E o que esse estudo mostra? Que aquelas atividades que a gente define como atividades mais complexas, né, dentro do conhecimento que veio com o Atlas da Complexidade, elas, em geral, têm uma densidade de pessoas trabalhando naquele mercado focada em altos rendimentos. Ou seja, você pega aquele mercado, uma parte substancial das pessoas trabalhando ali vão estar nos maiores níveis de renda, nos 20% maiores níveis de renda. Quando você pega as atividades de serviço, que são conhecidas por serem mais low-tech, ou ter menos densidade tecnológica, menos complexidade, adivinha onde que está a concentração de trabalhadores? No nível de renda mais baixo. Tá? Então isso significa, e essa é a preocupação do FMI, é que o que vai acontecer com os jovens, principalmente do mundo em desenvolvimento, quando a gente sair da pandemia. E o problema é que mesmo estes empregos de baixa renda, eles estão ficando mais escassos. Né? E aí eu queria compartilhar, né, está virando já uma prática aqui dessas lives, afinal é uma masterclass, né? Então, vale a pena... Eu não imaginava ouvir isso do FMI algum dia, André. Muitas coisas, você vai envelhecendo, muitas coisas acontecem na sua vida, né? Mas eu não imaginava que eu iria concordar tanto com o FMI em tantas coisas. Esses últimos trabalhos que o FMI fez sobre política industrial, sobre empregos, até mesmo sobre política fiscal. Assim, exatamente. Negócios, né? Eu vou abrir aqui a apresentação. Não, tem sido realmente Isso aqui foi uma apresentação que eu venho fazendo já há algum tempo, para vocês verem como tem pouco slide. Na verdade, eu achei que isso aqui já estivesse aberto, mas vamos lá. Então, aqui, olha o que acontece. Olha esse slide aqui, ó, pessoal. Então, esse gráfico, o que ele está mostrando, né, esse diagrama? Quando você pega atividades como informação, né, TI e comunicação, finanças e seguros, o que você tem? Ó, a maior concentração de trabalhadores está aqui no quintil de renda mais elevada. Então, os retornos são muito mais altos, desculpa. Aí você vê, olha, como está clarinho, é porque a concentração de trabalhadores é pequena aqui nos níveis de renda mais baixo. Quando você vai para os trabalhos que são menos complexos, ó, olha ali, ó, hotel, restaurante, varejo, supermercado, shopping, construção civil, transporte, o que acontece? Você acaba tendo do shopping center, né, da 25 de março. Você acaba tendo uma concentração dos trabalhadores aqui nos níveis de renda mais baixos. E por que o FMI está focando nisso? Porque ele está perguntando o seguinte: no futuro, se tiver novas pandemias, quais trabalhos estão mais sujeitos ao trabalho remoto? Qual é a facilidade com que os trabalhadores vão ter de trabalhar em casa? Vocês já estão vendo aqui, ó. É o que você sempre fala, né, André? Quem faz home office não pega Covid, né? Não pega Covid. Quem pode fazer home office, né? E quem não pode, né? Então, notem, pessoal, que isso aqui é uma preocupação profunda, porque não tem a ver apenas com ter emprego. Ter emprego é importante. Mas o ponto-chave aqui é qual tipo de emprego. Porque a gente não consegue dar condição para os trabalhadores
de se proteger de um mal comum, que a gente chama, né, de uma ameaça comum no caso de uma pandemia, porque, como a gente tem visto nessa pandemia aqui no Brasil, né, um contingente enorme de trabalhadores teve que se expor ao vírus para conseguir alguma renda no momento, né, em que o governo ali titubeava se ele ia dar dinheiro ou não para as pessoas. Então, um ponto muito central, será que a gente consegue produzir esses empregos de qualidade da maneira como a gente está hoje? Né? E aí vem o papel do Estado de novo como articulador e como líder de todo esse processo, porque por mais que todos os engenheiros brasileiros estudem muito, sejam altamente qualificados, eles não vão, por si só, produzir as empresas. A gente precisa de uma liderança do Estado que ajude a articular, a financiar, e junto com a iniciativa privada, e junto com essa qualificação, construir sistemas de inovação, né? Os sistemas produtivos complexos, capazes de empregar todo esse pessoal, né? Eu queria só, não sei se você quer acrescentar alguma coisa disso daí, André, antes de eu... Não, eu ia só acrescentar o trabalho do nosso amigo Dominic Hartmann, né, que ele fez com outros pesquisadores, mostrando também, gente, que não é só você colocar a universidade em qualquer canto do Brasil que você resolve esse problema. Porque normalmente o pessoal fala, né, falta qualificação no país. Nossos trabalhadores não são qualificados, não estudam o suficiente, não sabem fazer conta, tal. Mas existe também uma dinâmica de mercado da produção de educação. E o que o Dominic mostra junto com esses outros pesquisadores, depois quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Ele mostra que existe geralmente um descasamento entre as necessidades de trabalhadores, em termos das funções, das profissões, nas diferentes regiões, e aquilo que, vamos dizer assim, o mercado educacional produz. Então, em geral, você tem excesso de administrador, excesso de advogado, e escassez braba, né, de matemático, físico, engenheiro, porque existem sinais muito distorcidos. Eu sempre relembro a história do meu amigo no mestrado, ele estava no mestrado lá na FEA USP, que ele dizia, era um engenheiro genial e foi fazer economia. Eu apurrinhei esse rapaz por 2 anos, falando, rapaz, mas vai para engenharia. Né, ele é um dos responsáveis, um dos criadores dessa ideia de bicicleta compartilhada, ele que desenvolveu, né, um dos a incubação desse projeto lá na USP, rapaz super produtivo, genial, assim, ele tinha uma capacidade enorme, e ele virou para mim e falou assim, André, é muito simples, o dia que engenharia começar a pagar o quanto o mercado financeiro paga, vai ter um monte de engenheiro para lá. E eu falei, pô, mas cadê, né, a dedicação à sociedade? Ele falou assim, olha, eu não conheço um engenheiro que esteja trabalhando com engenharia. Todos eles estão trabalhando no mercado financeiro. E aí vem novamente o problema da desigualdade. Não, é raro, né? Eu trabalhando no mercado financeiro conheci muito engenheiro, né? Mas eu queria resgatar um pouco o ponto que você falou ali do ganho de escala, né? Que o Marx foi um dos primeiros caras a ter essa sacada, que o ganho de escala é ao mesmo tempo a virtude do capitalismo e o vício do capitalismo, porque é o ganho de escala que cria essa concentração de riqueza. Então, fatalmente, um sistema de mercado será concentrado e produzirá concentração. Quanto mais desregulado ele for, mais concentrado ele será. E essa concentração aparece em todos os níveis. Aparece em termos de concentração de mercados, em que poucas empresas dominam o mercado, aparece em termos de renda das pessoas, em que poucas pessoas ganham maior renda, aparece em termos de riqueza, né? Hoje em dia a gente chegou a absurdos do tipo Elon Musk ter um patrimônio de 180 bilhões de dólares. Aliás, 188, você não ranca esses 8 dele, rapaz. E veja que o Jeff Bezos era 100 bi de dólares e o Bill Gates também 100 bi de dólares. Então o Elon Musk ele dobrou o que já era. Aliás, só um parênteses aqui, André. Eu acho uma pessoa que tem mais de 1 bilhão de qualquer moeda que você quiser, de reais, de dólares, de euros, eu acho que é uma coisa desumana já. Eu até me mandaram esses dias um negócio pro Twitter, acho que eu te mandei, que deveria ser assim, é proibido ter mais do que 1 bilhão. Se o cara passar de 1 bilhão, todo o resto do dinheiro vai ser doado, vai ter uma praça pública com o nome dele, tá? Falar, parabéns, você ganhou 1 bilhão. Porque é um escárnio uma pessoa ter mais de 1 bilhão de patrimônio numa situação do país que a gente vive e do planeta que a gente vive. Quer dizer, o cara tem que ser muito desumano e desalmado para estar tranquilo de ter mais do que 1 bilhão de reais, né, e conseguir olhar para o seu redor. Aí eu vou ter que te questionar, porque se você taxar esses caras, quem vai investir, Paulo?
Você viu o que aconteceu no pós-guerra, Paulo? Você tinha taxa de imposto de renda de 90%, ninguém investia, Paulo. Como é que você tem coragem de vir falar isso pra gente? O que ocorreu no pós-guerra? Conta pra gente. Não teve investimento no pós-guerra? Isso é só no mundo do YouTube, né? O maravilhoso mundo do YouTube em que mágicos criam uma teoria econômica da sua própria cabeça, né? Aliás, se você olhar a progressividade dos sistemas tributários nos países ricos, é impressionante. Então, Estados Unidos, Reino Unido é 40%, 50% da renda que você paga a partir de determinados níveis. Nos nórdicos é tudo 50%. É um nível de tributação insuportável. E veja, eu não gosto de pagar imposto, longe disso, ninguém gosta, né? Mas quando você olha o que aconteceu nos países ricos, o papel do Estado como reequilibrador é gigantesco. Ele tributa rico mesmo, com vontade, com fé. O fisco americano tem... Eu vi um dado esses dias, eu fiquei chocado, André. 10 mil americanos estão abrindo da mão da nacionalidade americana por ano por conta da tributação do Estado americano. Então, isso para dizer que tributa com violência, mas nem por isso os Estados Unidos virou um país pobre, ele continua sendo um dos países mais ricos do mundo. Esse é o caso do Eduardo Severin, né? Aquele brasileiro foi para Singapura. Foi para Singapura, para fugir, né, da tributação norte-americana. E só salientar esse ponto, Paulo, porque normalmente, quando a gente conversa com os liberais, né, até essa semana teve uma entrevista bem controversa do Marcos Lisboa, que a gente vai discutir na nossa live de domingo, né, com o restante do quarteto do time fantástico, né? Quarteto fantástico, que o pessoal disse que a gente é. Não, chamaram de quadrilha, foi chamado de quadrilha. Não, eu chamei de quadrilha desenvolvimentista. Mas teve, né, essa discussão, e sempre que a gente interage com eles, o argumento é: a gente precisa de mais competição. A gente precisa ter mais competição, porque é a competição que resolve os problemas. Isso vem de uma ideia do liberalismo, que a competição, ela disciplina o esforço tanto do empresário, porque o empresário busca inovações, e com isso ele faz uma seleção dos melhores trabalhadores. E aí você gera disciplina em cima dos trabalhadores, e os mais produtivos sempre ganham, né? Então o empresário mais produtivo... É a meritocracia, né? Exatamente. É a meritocracia, né? Mais produtivo engole a empresa menos produtiva, e o trabalhador mais produtivo mantém o seu emprego, enquanto aquele menos produtivo é jogado no mercado, naquilo que o Marx chamava de exército industrial, né, dos desempregados, eu estou atualizando o termo. Né? Então aí você tem aqueles trabalhadores, eles vão sendo encaixados de acordo com a sua produtividade. Pois é, o que o pós-guerra mostra para a gente é que o Estado também disciplina o capital. E esse é o ponto que as pessoas às vezes esquecem e que os liberais tendem a esquecer. O papel do Estado também é disciplinar o capital e o empresário a produzir aquilo que a sociedade precisa. Porque se você deixar, eles tendem a produzir coisas que não são... E na verdade, o pensamento liberal ele é inocente, meio tonto e contraditório, assim, na melhor das hipóteses, né? Em relação à questão da competição, ele é totalmente contraditório, porque se tem uma coisa que os liberais adoram defender é a defesa da concorrência, são os órgãos antitrust, defesa da concorrência, o CAD e tal. Só que eles esquecem de mencionar que se você deixar o mercado funcionar, especialmente mercados que têm muita economia de escala, muita intensidade tecnológica, que cria o que os economistas chamam de barreiras à entrada, em geral esses mercados se concentram. Exato. Ou seja, o livre mercado leva à concentração de mercado. E quem é necessário para disciplinar o mercado, como o André muito bem colocou, é o Estado, na figura da defesa da concorrência. Né? Por isso que eu estou falando que é mais uma das contradições, né? Ou seja, o Estado é importante ali para ele zelar pela concorrência. Vejam que coisa louca. O responsável pela concorrência do mercado é o Estado. Ele se chama órgão de defesa. Não estamos falando aqui de coisas heterodoxas, hein? Não. Estamos falando aqui da literatura ortodoxa padrão, que é totalmente contraditória. Mas só para mostrar como lá está bem claro isso, né? Então, só me veio à cabeça esse ponto. E aí vem o problema, a gente entrando nesse ponto que é tão caro a gente. Tem bens, né, Paulo, que infelizmente, pela natureza deles, eles geram essa situação, né, ou de um monopólio, ou a necessidade oposta de ter uma gestão estatal que direcione o uso disso para a coletividade, que é o conhecimento, que é a riqueza invisível das nações, que a gente já, né, analisou na nossa live de terça-feira aqui. Isso se você não assistiu, assista a nossa live, tá aí no canal do André e no meu canal também. Isso.
Depois também eu vou deixar o link aqui. A gente vai acumulando os links das lives conforme o pessoal for assistir. Vou fazer um livro de links. O pessoal chama de maratonar, né? O pessoal vem maratonar. E isso gera um problema que é o seguinte: se a riqueza invisível das nações é o que move a economia e é aquilo que é capaz de gerar empregos de boa qualidade, só que essa riqueza ela não se sujeita com facilidade àquilo que o mercado, né, aquilo que o setor privado está adaptado a utilizar, que é a propriedade privada, porque ela vaza, né? Ela é não rival. Eu sempre brinco, quanto será que o Newton teria ganho se ele tivesse patenteado o cálculo? Né? Mais que o Bill Gates. Que faz, mais que o Bill Gates faturou com o Windows, bem mais. Ele certamente já teria superado o Elon Musk, né? Mas você tem conhecimentos, o conhecimento é muito difícil, né, de ser aprisionado na forma de patentes, principalmente, né, muitas patentes elas caducam, e aí você vai tendo, né, a gente não vai entrar nisso agora, porque é uma área super interessante, mas o ponto é, o Estado precisa gerir isso. O problema, e o que a gente está vendo agora, Paulo, eu gostaria de ouvir a tua opinião, é que parece que a capacidade de gerar esses empregos está cada vez mais baixa. Isso levanta um problema, porque isso gera desigualdade, certo? A gente vê nos Estados Unidos, as cidades que são focos de inovação, muitas vezes carregam muitas desigualdades. Você pega Palo Alto, né, ali na São Francisco, tem uma desigualdade tremenda. Isso levanta esse problema. Como fazer para diminuir, né, a desigualdade e não deixar que as pessoas fiquem desguarnecidas? Qual que é a tua reação a essa Não, o único mecanismo para reequilibrar o jogo é o Estado, com tributação e com oportunidade. Então, um sistema que ele é sempre concentrador, pela própria lógica, pelo próprio motor dele, ele pressupõe também um mecanismo de redistribuição permanente. Agora, não é para você ficar tirando de quem é competente para dar para quem é incompetente, não é isso. É outra coisa, o que a gente está falando aqui é na linha Stuart Mill, é você tirar para quem ganhou em excesso para dar oportunidade para quem não tem oportunidade. Depois que você deu oportunidade, aí alguns vão se revelar talentosos, outros não vão se revelar. Então, não se trata de dar dinheiro para quem não faz nada, se trata de dar dinheiro para que a pessoa tenha oportunidade para mostrar o talento dela. Lembra? É a metáfora que eu sempre uso, André. A gente joga futebol, o sistema de mercado é um jogo de futebol em campo inclinado. Quem é mais pobre sempre ataca de baixo, quem é mais rico ataca de cima. Então, a chance de fazer gol de quem está aqui embaixo é muito menor. Então, o Estado, o que ele faz? Ele faz isso aqui, fala, galera, vamos jogar futebol? Vamos ver quem é o melhor? Vamos. Só que todo mundo vai atacar em campo nivelado. Não pode fazer assim. Porque daí o tonto, herdeiro aqui, ganha sempre. Mas ele ganha sempre porque ele é um sortudo, porque ele tem família rica. Né? Então o cara que nasceu na favela nunca vai fazer gol. Então isso é fundamental. No caso brasileiro, ainda mais grave, porque não dá para falar de desigualdade do Brasil sem falar do passado da escravidão. O Brasil é um dos países que tem um passado mais catastrófico assim, da humanidade, né? Do início da Idade Moderna, porque o Brasil ele foi forjado a partir de 20 milhões que vieram da África e 15 milhões morreram no Atlântico e 5 milhões chegaram aqui na América Latina, o grosso no Brasil. Então é uma sociedade construída a partir de um nível de desigualdade assim, de renda abissal. Assim, Deu até uma tristeza agora. Não, é sem precedentes. A gente está tentando construir uma sociedade, mas numa base que realmente é desumana, é literalmente desumana. Aliás, e é importante destacar aqui o lado desumano do mercado, né, André? O mercado produz coisas como tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, né? Se você deixar o mercado livre funcionar, tem muita gente que fala, por que você não libera o tráfico? Por que você não libera mercado de órgãos? Se a pessoa quiser vender o rim, ou o filho, se você quiser vender seu filho, né? Então, eu tô chegando nesse extremo só para fazer as pessoas pararem para pensar. Você tá muito bad vibe, cara. Você tá... Porra, cara, tá foda, hein? O Brasil hoje tá foda, desculpa, eu tô só sentindo o que tá no ar, assim, porque não tá fácil, cara, mas assim... A gente tá absorvendo, né, a decisão de proibir o comércio de órgãos, de proibir o comércio de pessoas, é uma decisão pública, de Estado, de uma sociedade que se reuniu e falou, cara, você vender seu filho é proibido, você vender seus órgãos é proibido, você fazer comércio de gente é proibido. Isso é uma decisão de Estado, não é? Se você deixar o vício privado vai falar, que isso, vamos que vamos, vende rim, vende pessoa, vende a mãe, vende o que for, vamos ganhar dinheiro. Então, é preciso ter claro esses limites do mercado, André, e isso ajuda muito a explicar a desigualdade brasileira, a meu ver, né? Eu vou aproveitar essa tua deixa sobre a questão da escravidão e trazer um ponto que eu levantei num fio uma vez lá no Twitter,
O duro do Twitter é que fica depois impossível de encontrar. Ah, né, não, é horrível. Cara, deixa eu te fazer uma revelação. Eu nunca fiz um fio no Twitter e nunca farei um fio no Twitter. Porque isso é promessa, Twitter... Não, é verdade, o Twitter ele é uma plataforma feita para ser um mini blog. Então, no mini blog, você vai lá e escreve 4 linhas e acabou. Você quer fazer um fio? Faz um blog e faz um post. Quer fazer um vídeo? Faz um vídeo. É que eu não tenho essa capacidade monástica sua de escrever aforismos, entendeu? Você consegue. Eu tô aprendendo aos poucos. Não, eu só tô te explicando porque realmente é horrível ler fio de Twitter. Vai ver aquele unroll, não sei o que, fala, eu vou ler um parágrafo só, não vou ler fio. Mas aí uma vez eu fiz um fio resgatando o problema, porque você está colocando essa questão do mercado funcionando, e a gente sempre gosta de salientar que o mercado ele tem sempre uma interação política, ele tem sempre o Estado dizendo o que o mercado pode fazer e o que não pode, como você bem levantou. Claro. E a gente não pode esquecer que em 1850 teve uma lei de terras, né? E essa lei de terras ela foi produzida pelos deputados na época, e se você vai nos anais ali do Congresso, você consegue ler eles falando bem claramente, olha, vamos dividir que é nas terras devolutas do Estado, então se tinha um monte de terra, né, o Estado vendia, né, ou, sei lá, distribuía para os senadores, para os deputados. Eles falam muito claramente, vamos pegar as terras com delimitações entre nós, que somos os homens das propriedades, né, porque você precisava ter propriedade para ser deputado, porque quando os colonos vierem aqui, e eles tiverem terra, quem vai trabalhar para a gente? Isso está escrito lá, eu não estou inventando isso. Não, senão eles iam ter que trabalhar, o que seria um absurdo total, dada a classe social deles, né? Exatamente. Aí para pensar nisso. Isso é para proteger dos colonos que poderiam vir e receber terras. Aí termina a escravidão. Você liberta, quando liberta, né? Porque teve muita injustiça mesmo depois da libertação. E essas pessoas não têm educação, essas pessoas não ganham qualquer tipo de apoio do Estado. Fala, olha, agora você é livre. Antes eu tinha que cuidar de você, agora você cuida de si mesmo. E essa trajetória de desigualdade, obviamente eu não vou entrar aqui nesse ponto, a gente vai ter depois discussões mais para frente sobre a questão do racismo, que é algo, né, muito importante, esse grande livro aqui do Silvio Almeida, né, quem puder ler, vale muito a pena, assim, eu brinquei que eu fiz uma resenha crítica dele no Twitter com um emoji, que é aquela cabecinha explodindo. Assim, né? Manda para mim o fio que eu vou transformar num post de blog, daí eu posso ler com tranquilidade. Tá, eu acho que o Portal Disparada já colocou, depois eu retuito. E todo mundo poderá ler também, porque fio não dá para ler. Então eu acho que tem essa questão muito importante, e vejam que a saída é você conseguir, por uma combinação de política industrial, no bom sentido do termo, não esse espantalho, né, que o pessoal diz que é a política industrial, mas uma política industrial combinada com uma política educacional, combinada com uma trajetória para o país, com um caminho, um destino para a construção das nossas capacidades produtivas, inevitavelmente vai levar a um problema. Como nós vamos fazer essa transição? E isso toca na questão da tributação, que a gente já levantou aqui. Isso não está desconectado do que a gente está falando. Por quê? Pessoal, é muito simples. Se o governo vai pegar 20% do PIB e vai canalizar para novas atividades, é 20% que ele está criando, certo? Porque essas pessoas não estavam fazendo aquilo naquele momento. As outras atividades, se elas continuarem trabalhando no ritmo que elas estão, elas não vão dar conta de atender a todo mundo que está trabalhando nesses outros setores. A única maneira de fazer isso acontecer é alguém operar essa transição. Como que você faz isso? Pega os lucros acumulados nesses setores que já estão colocados, tributa esses lucros e aplica esses lucros em atividades lucrativas para a sociedade, que são esses novos setores. Aí você diz, André, mas você não pode tirar isso. A pergunta é, essas pessoas que estão com lucro acumulado, elas estão inovando? Elas estão gerando mais empregos ou elas estão só acumulando a riqueza com elas? E é isso que a gente viu, essa é a tendência do capitalismo, é acumular riqueza. Por isso que o Estado precisa fazer a transição para deslocar essa riqueza, porque riqueza que está ali congelada é o quê? É trabalho parado. Então sempre que falam para mim, o Brasil não tem dinheiro, tem 30% de pessoas desempregadas, isso é dinheiro. E não está sendo utilizado, porque essas pessoas tinham que estar trabalhando. Então existem formas
da gente fazer. Só que não dá para fazer com voluntarismo, achando que o mercado vai resolver essas coisas sozinho, porque a gente já mostrou que se a gente quiser entrar, né, na competição internacional, subir a escala tecnológica, não tem jeito, né, do mercado fazer, porque ele não sabe fazer isso. E aí acho que até complementando, a ideia é a gente fazer uma live curta aqui, já vi que a gente já bateu 40 minutos. Mas só para complementar, eu acho que a era Lula e Dilma são um belo exemplo disso que você falou, porque houve um esforço monumental de transferência de renda na era Lula e Dilma. Acho que foi uma das eras em que mais se transferiu renda, com transferência direta mesmo, de Bolsa Família, até mesmo de aumento do salário mínimo, etc. e tal. Só que depois da crise de 2015, quando o Brasil implodiu, tudo isso foi perdido. A desigualdade voltou a aumentar, tem aumentado muito no Brasil de novo, e a gente teve uma janela ali, na era do Dilma, de queda de desigualdade, que não foi promovida pela famosa transformação estrutural, né, André? Que de 10 palavras que eu e o André falamos, 3 são transformação estrutural. Que é o quê? Que é tentar tirar o Brasil de uma estrutura produtiva retrógrada, concentradora de renda e desigual, e colocar o Brasil com uma estrutura produtiva mais avançada, com mais intensidade tecnológica, com mais desempregos e com menor desigualdade. Então, o Lula e a Dilma não conseguiram fazer isso. E isso é muito difícil. Leva décadas, é esforço de gerações. Deixa eu só colocar a Coreia um negócio. conseguiu, mas demorou 5 décadas. Só corrigir algo que eu falei, para o pessoal não ficar com a impressão errada. Eu falei que é simples, porque a ideia como um todo não é complicada. Agora, fazer acontecer... Não, a ideia está bem claro lá no nosso livro, no nosso curso. Né? Agora, executar e uma sociedade conseguir desafio implementar isso exatamente. Então, eu acho que o Brasil, quando você me perguntou assim, Paulo, mas como você explica a desigualdade no Brasil? Né? Você me deu 4 horas, a gente vai explicar em 40 minutos. Primeiro é o passado horrendo que o Brasil tem. O Brasil construiu uma sociedade a partir de algo totalmente desumano. Assim, acho que é um dos piores casos de construção de uma sociedade de uma partida tão desigual. Evidente que tem, não estou sendo contra o Brasil, o Brasil tem milhares de riqueza, de cultural, infinitos tipos, riqueza natural, etc. e tal, mas a nossa sociedade foi construída de uma base muito, muito violentamente desigual. Né? Segundo ponto é que o nosso sistema tributário ele é completamente ridículo. A gente conseguiu criar um paraíso tributário num dos países mais desiguais do mundo. O Brasil ainda é top 5 de desigualdade do mundo, junto com os países africanos, e é o país que menos tributa ricos no mundo. Né? Quem tem renda que depende de investimento, de ações, de imóveis, de patrimônio, de terras agrícolas, não paga nada de imposto. Né? Quem paga imposto é pobre no Brasil. Então essa é uma outra questão. Terceira questão, a gente tem uma estrutura produtiva que não promove redução de desigualdade. A nossa estrutura produtiva é concentradora, é do tipo commodities, extrativismo, agro, que são tipos de estrutura produtiva que não são capazes de reduzir desigualdade. Então, eu destacaria esses 3 pontos aí como os elementos chaves, André. Viu? Consegui explicar em 3 minutos. Muito bom, Paulo. E eu vou só adicionar 2 coisas importantes, que são efeitos da baixa renda e da péssima distribuição sobre a proteção material das famílias. Né? Eu trabalho com um grupo de pesquisadoras fantásticas lá no SEBRAP, em que a gente estuda desigualdade, né? E basicamente 2 pontos são centrais para que as famílias possam se proteger do que a gente chama de um choque de renda, que é como essa situação da pandemia revelou de maneira atroz, né, e muito aflitiva. A primeira delas é você ter, né, uma reserva ali, que são os ativos das famílias. Então as famílias têm, sei lá, uma televisão, têm um imóvel dentro do qual, né, elas podem morar. Um indicador de riqueza é o número de banheiros que você tem na casa. E se você pega o Nordeste e o Norte, isso são dados que foram publicados recentemente, você vai ver que grande parte da população tem mais de 4 pessoas por banheiro nessas regiões. A gente está falando de 40%, 50%. Então, note que são famílias que não apenas têm dificuldade de manter a sua renda, porque não têm ativos que geram renda, mesmo quando elas não estão trabalhando, mas elas não conseguem, Paulo, se proteger do vírus. Nem se elas tentarem. Se elas ficarem em casa, elas não conseguem se proteger, porque se um sair e compartilhar o banheiro, elas já se contaminaram. Essa é a mesma situação na África, em vários países da África, tem dados que mostram isso claramente. O segundo ponto que está associado a essa capacidade de proteção tem a ver exatamente com a qualidade do emprego. Um elemento fundamental para as famílias se protegerem é a segurança no emprego. E a segurança no emprego, ela vem de 2 coisas. Primeiro, sindicatos fortes. Algo que o Keynes
né, esse liberal real, né, que viveu, passou aqui pela terra, esse sim era real, liberal de verdade, ele defendia, os sindicatos têm que ser fortalecidos, porque senão as empresas engolem o trabalho. A questão é a simetria, né? Basta reconhecer a simetria. O capitalismo, ele é um mundo de assimetrias. Qualquer lugar que você olhar, você vai encontrar simetria. E de poder. Não vou te interromper. Né? A palavra é sua. Não, tranquilo. Mas foi uma excelente colocação. E aí o que acontece? O primeiro são os sindicatos. E o segundo é a própria capacidade do trabalhador, é o valor que ele tem para a organização. Se ele é uma commodity para a organização, ou seja, ele é substituível, qual que é a segurança que ele tem? Então isso torna essas duas variáveis, eu estou simplificando, tá, gente, ao extremo, só porque... Quais são as duas? Poder de barganha dos sindicatos e a capacidade, né, o valor que o trabalhador tem para a organização, ou seja, ele não é uma commodity, ele não é facilmente substituível. Ele não pode ser, né? Ele tem que tentar não se tornar. Porque ele tem capacitações, né? Ele tem um valor para aquela organização. E isso nos leva, então, a essa problemática do que a gente está trabalhando, que é enriquecer a estrutura produtiva. A gente está falando de levar o Brasil para uma situação em que, notem, a gente está defendendo os empresários, a gente quer que os empresários tenham empresas grandes, a gente quer que os empresários tenham empresas sofisticadas, em que ele faça reunião o dia inteiro com diferentes departamentos pensando um produto sofisticado. A gente não está aqui nunca falando mal dos empresários no sentido, né, de que eles são más pessoas, que eles não... Não, ao contrário, tem que mobilizar. Que eles são viciados por ganância, conforme eu falei no começo da live. Então, o problema aqui é como produzir organizações que façam com que o trabalhador tenha valor, com que ele não seja dispensável, porque ele produz coisas sofisticadas junto com outros. E isso nos leva dessa discussão comezinha, vagabundo, para a discussão assim, qual é a qualidade das nossas organizações empresariais. E no curso, gente, tem uma aula em que eu mergulho nos dados do Banco Mundial, mostrando que a qualidade das organizações brasileiras é terrível. A qualidade, o desempenho dos nossos empresários é terrível quando comparado com vários outros países, tá? Não é no ar, assim. Então, esse problema, e é o que a gente sempre tenta colocar, não é um problema de empurrar culpa. Ao contrário, a gente tem que organizar a produção entre Estado e mercado para conseguir produzir uma economia complexa. E com isso, né, ao longo do tempo, com essas outras medidas que o Paulo também levantou, a gente ir reduzindo as desigualdades que o sistema inevitavelmente vai produzir. Eu queria só, já para concluir, para a gente fazer mais rápida aqui a live, eu queria só terminar com a NBA, né, fazendo o tributo à NBA. Outra vez eu fiz o tributo ao Saci Pereira, hoje eu vou fazer o tributo à NBA, né, que eu acho que... E eu vou terminar com o tributo à Fórmula 1. Boa. Sempre que eu penso na coisa da desigualdade, assim, eu sou fã de basquete, joguei muito basquete na minha juventude. Vou até te fazer uma revelação, André, eu era o diretor de basquete na Atlética da FEA USP. Veja você que eu assumi esse cargo, né? De uma diretoria de basquete na Atlética da FEA USP, Faculdade de Economia. E eu nunca fui um cara muito alto, então eu jogava eu era ala, né? Um pouco armador, mas meio ruim mais para ala ali pelos flancos, né? Mas enfim, por que eu tô falando tudo isso daí? Até adoro, precisamos combinar de jogar um basquete um dia, tô com saudade. Eu sempre fui fã da NBA, agora não acompanho mais, não sei tanto mais o nome dos jogadores, mas eu tinha o tênis do Michael Jordan, aquele 23, nossa, era ficcionado, ia dormir com o tênis, aquelas coisas, né? E o exemplo da NBA, sempre que eu penso em desigualdade, na minha cabeça não tem melhor exemplo do que a NBA, porque o que a NBA faz? Da onde vem a beleza do campeonato da NBA? Além do talento, de todo o dinheiro que é investido ali. Eles têm um mecanismo de reequilíbrio do reequilíbrio do campo de jogo que é maravilhoso. Que mecanismo é esse? Sempre o campeão da temporada, os melhores colocados, eles são os últimos a escolherem os talentos que vêm do college basketball, porque os Estados Unidos não só tem a potência da NBA, como tem o college basketball também, que é incrível para quem acompanha. Os melhores, as revelações do college basketball vão para a NBA. Só que para quais times eles vão? Eles não podem ir para os melhores. Porque se os melhores pudessem sempre comprar, porque os melhores são os mais ricos, se eles pudessem sempre comprar e escolher os melhores jogadores do college, você ia criar um mecanismo agora totalmente no economês de acumulação causativa com retornos crescentes violentos, e aí sempre o único time da NBA ia ganhar e a temporada não ia ter a menor graça, porque ia ser um cara que massacra todo mundo. Essa é a dinâmica capitalista, é um cara que massacra todo mundo. Essa é a assimetria que o Marx falava.
Então, a NBA bolou um mecanismo simples, até falou, não, então é fácil, o último escolhe primeiro. O first pick é o quê? A escolha que o pior time da temporada pode fazer do college basketball. Então, com esse mecanismo de first pick, não é só um first pick, tem toda uma regra lá, depois se vocês quiserem, eu fui ler o detalhe, é incrível, né? É o first pick, o second, o New York third, Times né? ele fez toda uma reportagem. Aí ele fez, mas veja, eu não estou copiando o New York Times, eu sempre falei isso, muito antes do New York Times. Aí um belo dia o Nelson Barbosa me mandou esse artigo, eu falei, puta, o New York Times me copiou, desgraçado. Não me copiou porque eu falei em português, mas sempre me pareceu muito evidente, muito intuitivo aquilo, né? Então, é a mesma lógica de você tributar o rico para dar oportunidade para o pobre, exatamente a mesma lógica, né? Você tem que dar oportunidade para quem está em desvantagem, para poder mostrar o futebol dele. Claro, o cara pode ser um perna de pau e não conseguir fazer nada. Bom, lamento, mas ele teve a oportunidade dele. Então, esse mecanismo da NBA é o que deveria ser feito no Brasil, mais do que tudo, em qualquer outro lugar, e é o que se faz no Reino Unido, nos Estados Unidos, nos nórdicos. Isso já está embutido no sistema social deles, né, André? E eu queria só trazer o exemplo da Fórmula 1. Eu segui a Fórmula 1 até o Ayrton Senna, depois eu me distanciei um pouco, mas eu fiquei muito intrigado com o seriado da Netflix, né? Eles fizeram um documentário com várias temporadas, e o que acontecia sempre? Se eu não me engano, a Mercedes-Benz, né, que é do Hamilton, ela sempre ganha, né? Ele tem lá o maior número de campeonatos, e qual que era a questão envolvida ali? O orçamento era livre. Então, você tinha... né, várias escuderias que estavam sempre lá na lanterna, porque elas... O cara gasta 10 bilhões, o outro cara não tem dinheiro. E era aflitiva, se quem vai ver o seriado, é aflitiva a história da Williams, né, que foi essa potência nos anos 90, ela está sempre na lanterna, correndo o risco de falir, de não conseguir acompanhar. Mas na temporada de 2019, a presidente, que é filha, né, do criador da escuderia, ela fala assim, não, agora a gente está com um pouco de esperança, porque 2020... eles vão colocar um teto no orçamento. Então, esse teto no orçamento vai impedir que haja uma distância muito grande entre a gente e aqueles que estão na primeira colocação. No fim, eu acho que não adiantou muito. E isso é importante. Por quê? Porque já existe, né, um conhecimento acumulado, já existe uma capacidade acumulada. A questão é se nos próximos anos, essa distância que antes era grande, ela vai começar a amainar. Mas notem como um mecanismo simples de correção, né, dos incentivos de mercado na direção de outro caminho, podem gerar resultados interessantes, que aí sim, como o Paulo colocou, promovem e defendem a competitividade, né, e a capacidade de concorrência. E olha que você falou da Fórmula 1, tem o que os economistas chamam de path dependence, né, que é trajetória dependente também. Veja como a gente está impregnado de economias no cérebro. Então, para quem já tem o domínio tecnológico, mesmo que você nivele o campo de jogo agora, quem vai continuar ganhando o jogo é quem já tem o domínio tecnológico. Isso. Então você tem um problema ainda mais grave aí, que é você tirar diferenças estruturais de longo prazo, né? Então... Porque já foi investido ali atrás, eles chegaram antes, né? Então tem tecnologias que não vão ser transferidas para as outras escuderias porque eles já estão muito na frente. Então o esforço, isso é importante, né? O esforço adicional que a Mercedes-Benz tem que fazer para manter a dianteira é muito menor do que o tamanho do esforço que a Williams tem que fazer para diminuir a diferença com relação à Mercedes. Mesmo se aplica para um filho de rico. Olha o esforço que um filho de rico adicional tem que fazer comparado ao esforço adicional um filho de pobre. É monumentalmente maior e menor no outro caso, né? Enfim, o André, a gente falou demais. Mas já, vamos, vai bater a gente uma hora, falou o dobro do que a gente queria falar. A gente sempre consegue, a gente sempre dobra a meta, né? Como diz o Paulo, a gente é quase que naturalmente inclinado a falar, né? Por sermos professores. Exato. Põe uma tela na nossa frente e junta dois, não vai ter jeito, né? A gente vai acabar falando. Mas vamos deixar aqui só o convite para quem quiser dar uma olhada lá no nosso curso. A gente vai deixar indicado aqui para vocês verem. A gente vai abrir as matrículas semana que vem. A gente fez um grupo especial para quem acompanha a gente, que vai ter uma condição super especial. A gente queria deixar aqui o convite e para comprar o nosso livro também, né? A gente, enfim, isso aqui são algumas aulas que a gente está organizando, abertas, totalmente sem custo, que a gente vai fazer mais outras também. Mas para quem quiser mais, tem horas e horas e horas a fio lá, né, André? Exatamente, são dezenas de horas, vocês vão cansar da gente, mas a gente espera que não cansem do tema. E a gente até alternou as aulas para vocês não cansarem muito da nossa voz. Mas eu vou deixar depois na descrição afixado aqui nos comentários do vídeo, tá? Então eu peço que vocês, caso tenham interesse, né, visitem, entrem lá no nosso grupo VIP, a gente vai passar as condições apenas para quem estiver lá.
Com isso, agradeço demais a todos e todas que nos acompanharam aqui, ao meu querido amigo Paulo, que é fantástico, é sempre, né, um prazer aproveitar esse conhecimento enciclopédico dele em várias áreas, né, basquete, Fórmula 1, é um homem renascentista que nasceu 500 anos depois. Né? A recíproca é verdadeira, André. Não tem uma vez que eu converso com você que eu não aprendo alguma coisa, cara. É impressionante. Isso que Estamos juntos. Né? Gente, muito obrigado. Boa noite. Novamente, nossos pensamentos lá para Manaus. Vamos pressionar, né, o governo a tomar a atitude mais digna, né, desse nome para que a gente possa aliviar essa situação e preparar para o que está por vir. Um grande abraço, boa noite, fiquem bem. Valeu, galera.